Você quer cantar um dó sustenido, tê-lo no ouvido sem nenhum tipo de problema? Faça assim, ó. Isso aqui é um dó sustenido, ó. Isso nós preparamos mecanismos mnemônicos para que você comece a colocar essas notas no ouvido. Por exemplo, esse dó sustenido. Como também vamos ensinar como você vai colocar o sol cantando, né? Sem estar preocupado com essas questões de altura, dentro de um processo mnemônico. É só você ter aula conosco de percepção auditiva, que nessas aulas de percepção auditiva também nós fazemos um solfejo pelas 12 notas. Preparamos um solfejo para que você possa ter isso aqui. Porque com isso aqui você não desenvolve o seu ouvido. Então é muita incoerência. Por exemplo, eu tive muita incoerência. Porque um professor de percepção me ensinou que as notas musicais eram isso aqui, só que na hora da percepção ele tocava essa nota também aqui, tocava essa daqui, ou seja, tocava essas notas negras, ele tocava esse conjunto aqui e me perguntava qual era a nota, ele não tocava isso aqui. Quer dizer, na hora de me ensinar ele me ensinou por aqui, e na hora da percepção era por aqui. Quer dizer, como você ensina de uma forma e quer que o aluno pense de outra forma, é impossível. Isso eu estou falando dentro de uma universidade. Um indivíduo que tinha feito pós-graduação, inclusive fora do país, mas não consegue perceber que é impossível de uma pessoa botar na memória isso aqui, se ele é educado por isso aqui, e que isso aqui é uma pessoa que estudou teoria musical, não conseguir compreender que isso aqui é apenas a escala de dó maior. Um indivíduo desse não sabe o que é teoria musical. Ou seja, ele reproduz só aquilo que ensinaram para ele, ele não consegue parar um minuto para fazer uma reflexão. Então, se você quer desenvolver o ouvido, estude percepção, estude conosco. Lhe garanto o seguinte, com um mês, 4 aulas, se você tiver conhecimento de teoria de campo harmônico, se você na 4ª aula não tiver tirando uma música que eu tocar e você conseguir perceber os acordes que estão nela, eu devolvo o seu dinheiro. Pode ficar certo disso. Quero dizer que os alunos que estudam percepção conosco, ele desenvolve o ouvido muito mais do que eu, obviamente. Porque os professores que eu tive foram desses, que ensinam por aqui e que eu tenho que ter a minha percepção por aqui. Eu tive que desenvolver mecanismos para que eu pudesse desenvolver isso e criar questões mnemônicas, sobretudo para os meus alunos. Eu tive que desenvolver mecanismos como esse, que eu já apresentei aqui, se vocês observarem nas outras aulas, que eu já apresentei. Eu tive que desenvolver mecanismos como esse, ou seja, cortar isso aqui, colocar no mesmo tamanho, deixar bem próximo às teclas negras em termos de tamanho e altura, para daí fazer os experimentos comigo. O que você não vai fazer, Você vai ter esse conhecimento o qual eu desenvolvi para poder tocar uma nota e poder dizer, entendeu? Eu tive que fazer todo esse sacrifício. Então você não, o aluno não, o aluno ele já vai pegar essas coisas prontas. E se você também tiver dificuldade de cantar, saiba, eu já até coloquei aqui e alguns alunos ficam até brincando, é que eu cantava na igreja e me pediam para cantar mais baixo, porque eu era extremamente desentoado, ao ponto que quando eu fui estudar música pela primeira vez, o professor disse que eu não poderia estudar com ele, porque eu era extremamente desentoado, desafinado, mas a partir do momento que eu comecei a estudar pelas 12 notas e me preocupar com frequência sonora, eu passei a cantar. Então hoje já não tenho mais dificuldade para cantar. Então se você tem problema que é desafinado e tal, saiba que se você estudar pelas 12 notas e pelo conceito de frequência, você vai resolver isso, porque eu era extremamente desafinado, ao ponto de na igreja me pedirem para cantar mais baixo, porque atrapalhava o coro. E quando foi nessa pandemia, um amigo meu que tem um bar, ele me pediu para ir lá tocar e cantar, e eu fui, passei um tempinho lá tocando e cantando, até que outros músicos reapareceram para
tocar e aí eu saí por consequência das minhas outras atividades. Então hoje eu já não tenho mais esse problema. Aí hoje eu já não tenho mais problema. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Então é isso, hoje eu já não tenho essa dificuldade para cantar. Hoje eu já canto em público, sem nenhum tipo de embaço. E isso você pode conseguir a partir de estudar pelas 12 notas e se preocupar com frequência sonora. Agora, você não pode ficar preocupado é com intervalo. Que a gente, quando transmite, a gente transmite frequência sonora e não intervalo. A gente faz um intervalo, quando a gente pensa em 2 notas, a gente fez um intervalo, né? Mas a gente não canta intervalo. A gente faz intervalo. O que a gente canta mesmo são frequências sonoras. E é isso. Nós fizemos o curso também por consequência disso. A dificuldade que se tem de estudar percepção sozinho é enorme. É enorme. Então eu tive que criar esse. E como eu disse, o aluno que estuda comigo, por exemplo, esses meninos que eu apresento aqui, eles têm um ouvido muito mais aguçado que o meu. Porque uma coisa é um professor se preocupar em desenvolver mecanismo para que o outro, e o outro é ele mesmo tentar desenvolver esse mecanismo para ele mesmo. É muito difícil, como vocês estão vendo aqui, o sacrifício que eu faço para estudar percepção, né? Porque o que eu falo de percepção são as minhas dores que eu tive durante o processo que eu estudei dentro de uma universidade, que me ensinou por aqui de forma equivocada, me ensinou por aqui, e é só estudar Bach, ver que Bach desenvolveu toda a música ocidental a partir do temperamento igual, que também esse temperamento igual vai servir para que Rameau vai escrever toda a teoria musical, no seu tratado de harmonia, que a partir daí tudo vem a partir de Bach e a partir de Rameau. Então, é isso. Nós queremos falar também sobre um livro, né? Que para você desenvolver essa percepção, eu só consegui desenvolver a percepção auditiva, a qual hoje eu consigo pensar nisso, a partir do momento que eu comecei a entender teoricamente. Então é isso que a gente faz nesse livro, Iniciação Musical, Base Epistemológica dos 12 Centros Tonais, para que você comece a pensar pelas 12 notas. E na aquisição desse livro, nós te damos de presente esses e-books, Afinação e Escalas Diatônicas, que é para você entender que isso aqui é a afinação, que você tem que estudar pela afinação, e isso aqui são escalas diatônicas. No caso aqui, esse é apenas a escala de Dó maior e não serve para mais nada. Não adianta você querer estudar teoria e querer explicar teoria por aqui, que é impossível de você explicar a escala por aqui. Quando você vai precisar da nota, você vai ter que buscar aqui. E aí os professores necessitam refletir sobre isso. Não é possível. O método do Odécimo, que aqui vai estar os exercícios, a liturgia e a música de Martim Lutero e Johann Sebastian Bach, e o temperamento igual, que é justamente isso aqui que é a base estrutural da música ocidental. Entendeu? Então aqui é o temperamento igual. Então é isso. Se você quiser desenvolver o seu ouvido, tem aula conosco. Saiba, se você tiver conhecimento de teoria musical, chegar a entender de campo harmônico, saiba que na 4ª aula, eu vou tocando uma música e você vai estar me dizendo os acordes, né? De ouvido, você vai começar a perceber esses acordes, né? Que a gente vai desenvolver todo o mecanismo, como fazemos com os alunos. Se você não conseguir, eu devolvo o seu dinheiro. Saiba disso. É um desafio que eu digo a você que você vai conseguir. E se você também tem problema de afinação, estude a percepção auditiva conosco e faça os nossos solfejos. Porque a percepção auditiva, nossas aulas de percepção auditiva, ela está acompanhada com um solfejo. Solfejo pelas 12 notas. E nós vamos passar para você mecanismos que você possa desenvolver o Dó sustenido, por exemplo. O Dó sustenido, por exemplo, ele é nasal. Pense nisso. A gente vai desenvolver mecanismos para que você possa desenvolver o ouvido. Então,
adquira o livro, nós temos o curso e temos as aulas. Aí você tem essas opções, ok? Entre em contato conosco. Vamos deixar aqui a descrição do nosso contato, do nosso e-mail, para que você possa entrar em contato conosco e a partir daí nós iniciaremos as suas aulas. E aí você vai desenvolver o seu ouvido, disso eu lhe garanto. E muito melhor do que o meu. Eu não tive professor que me fizesse isso não. Tive um professor que atrofiasse o meu ouvido. Isso dentro de uma universidade, né? Dizendo que a anotação é essa daqui e na hora da percepção auditiva ele faz por aqui. É isso aí. Então, manda um like de positivo, compartilhe o vídeo e se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque esse tipo de informação você só vai ter aqui. Até lá. Que Deus abençoe a todos nós.